Em ato. Bom dia, presidente D'Ambros, colegas vereadoras, colegas vereadores, as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. Esse projeto de lei foi elaborado pelo nosso mandato e eu, antes de ocupar, aliás, no início dessa legislatura, eu cumpria também o papel de ser presidente do Conselho Municipal de Educação aqui em Caxias do Sul. E estive no Conselho Municipal de Educação à época de um governo que agredia a democracia e o funcionamento dos conselhos municipais. Não ouvia esses órgãos importantes de controle social, que foi o governo Guerra, à época. Eu lembro o vereador Felipe e vereador Rafael Bueno, e outras vereadoras que estavam aqui à época. Vocês devem lembrar daquela discussão da ideologia de gênero que o prefeito Daniel Guerra enviou para essa casa sem ouvir o Conselho Municipal da Educação. Eu era conselheiro à época. O conselho se manifestou contrário, né? E eu era vice-presidente à época, com a Gláucia de presidenta do conselho. E, além de ser presidente e vice, eu exercia o meu papel de professor municipal, que não tinha nada a ver, era no turno contrário do meu cargo de professor municipal. O prefeito Guerra nos ameaçou, à época, de uma sindicância. Nós, exercendo o nosso papel de presidente e vice do conselho, então fomos ameaçados pelo prefeito por uma ação que cabia. Então, eu só quis fazer esse preâmbulo para dizer que os conselhos são de fundamental relevância, eles precisam ser respeitados. Vejam, os conselhos precisam ser respeitados naquilo que tem de convergência com os governos e naquilo que tem de divergências, né? E nós respeitamos os conselhos e os órgãos de controle social, vereador Maurício Scalco, implementando a lei que ora nós estamos discutindo. Eu vou votar favorável à emenda, e já quis fazer essa fala uma vez só, né, para falar da emenda e para falar do PL como um todo, porque o nosso PL, ele simplesmente dá publicidade a informações dos conselhos municipais. E o vereador Maurício Scalco emendou, modificou um dos incisos ali, que amplia o nosso PL, destacando e apresentando a lista de presença, né, contendo o número de reuniões realizadas, presenças, faltas de cada membro do conselho. A minha única preocupação, e eu quero destacar isso aqui, votarei favorável, nossa bancada também votará no momento oportuno, é de que isso só se concretizará, eu só estou trazendo um alerta, esse PL só será aplicado se o poder público municipal der condições para que os conselhos funcionem. Porque hoje nós só temos, se não me falha a memória, 2 ou 3 conselhos que têm assessorias com servidores. Os demais, os presidentes e todos os conselheiros trabalham de forma voluntária, e na educação também, né? Ninguém recebe nada para estar no conselho. No caso nosso da educação, a reunião é semanal, à tarde. Então, os conselheiros deixam os seus trabalhos, ficam devendo, muitas vezes, nas escolas, horas para estar no conselho. Então, só vai ser possível implementar esse projeto de lei se o poder público municipal dá as condições para que essas informações sejam publicizadas. E, para isso, né, é simplesmente cumprir a lei. Então, no momento oportuno, votaremos favoráveis, e a minha compreensão é de que esse PL ele dá luz ao trabalho dos conselhos e fortalece esses órgãos de controle social que precisam ser respeitados. Se aprovado, a legislação precisa ser
aplicada e, enfim, né, os conselhos valorizados. Obrigado, presidente. E agradeço os colegas pela atenção.